muito sem graça, é muito qualquer coisa viver o cristianismo como uma religião. Até porque é um grande equívoco, porque o cristianismo não é uma religião do ponto de vista de cultura, de hábitos, comportamentos, dogmas que eu me entrego gratuitamente a ele, ou seja, que eu passo quase que num inconsciente coletivo a acreditar. O cristianismo não é isso. Ser um cristão é viver uma experiência real com o Filho de Deus. E não por acaso, eu acabei de afirmar, o Filho de Deus não veio fundar uma religião. Ele não veio fundar a religião evangélica, a religião católica, a religião X, a religião Y. Ele não veio fundar. Ele veio restabelecer o seu reino. Só que a visão dele não é uma visão coletiva. A visão dele é uma visão pessoal. Por isso que a gente afirma que ele morreu, ressuscitou e não voltou a morrer. Ele prometeu que estaria conosco, que ele se manifestaria. Acabei de falar, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. O que Deus oferece diferente de qualquer religião através do seu Filho Jesus Cristo, ele oferece esse encontro real. Não é algo doutrinário que eu passo a acreditar. Se isso tudo é pleno e verdadeiro, cá para nós, a gente perde muito tempo vivendo tantas vezes apenas como alguém que convive ou pratica uma determinada religião com regras, comportamentos e o que pode e o que não pode como um manual. Não, não é isso. Nunca será fazendo ou deixando de fazer coisas que eu, qualquer homem, vou me aproximar de Deus. Mas é me aproximando de Deus é que eu vou entender aquilo que eu devo, que eu não devo, que vai ser bom, que não vai ser bom. Apóstolo Paulo, ele deixou isso tão claro quando ele disse: todas as coisas me são lícitas. Eu posso sair daqui e ir embora de Uber, né? Eu vim de carona com a minha filha, o meu genro, os meus filhos, né? Eu vim de carona com eles, mas eu posso voltar com eles. Deus sabe tudo que vai acontecer no caminho, como a gente... Eu posso sair e pegar um Uber, eu posso sair e pegar um ônibus, eu posso pegar um metrô, depois pegar um ônibus. A decisão é minha, a decisão é tua. Mas quando nós optamos por viver não simplesmente aquilo que a religião tenta traduzir para mim, mas aquilo que essa experiência real com o Filho de Deus, ela me dá acesso, muda tudo. Muda o meu jeito de viver, muda... Então, o que na realidade o Senhor ele deseja das nossas vidas? Não que nós tenhamos, eu estou falando isso para vocês porque nós falamos sobre transformação sobrenatural, como a primeira semana dessa campanha que a gente vai viver. E para acontecer transformação sobrenatural, a minha vida não pode ser de mudanças. Existe uma diferença absurda entre mudança e transformação. A mudança, guarda isso no teu coração. Amém, queridos? Essa mudança versus transformação nos mostra que pode acontecer a mudança no nosso comportamento. Pode acontecer a transformação diferente da mudança, acontece na nossa natureza. A mudança, ela pode tocar em atitudes. A transformação toca na nossa essência. E tem muitos cristãos que ainda estão vivendo de mudança em mudança. Quando Deus quer que haja transformação em transformação. Se o meu coração não entender isso, eu vou ver que eu estou perdendo tempo, gastando tempo e estou desperdiçando o que Deus quer me dar para não ser um visitante, mas deixando de ser alguém com propósito para ser não visitante, mas ser um embaixador desse reino. Queridos, olha, no que diz respeito à mudança, do ponto de vista espiritual, pode ocorrer sem que haja qualquer tipo de regeneração no meu íntimo, no meu interior, sem que haja um nascer de novo.
É muito forte quando nós entendemos que não foi qualquer pessoa, foi um religioso, alto padrão. E a palavra nos mostra que havia sinceridade nele, em Nicodemos, quando ele fica, inclusive, ansioso. Eu acabei de falar, o homem não foi feito para morrer. O homem, dentro de si, ele não se conforma com a morte. Pergunta a qualquer pessoa. Ontem nós falávamos de pessoas conhecidas e que têm a vida absolutamente estruturada, mas que tem pavor de morrer. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que diz, cara, é louco, é assustador, porque eu não sei o que vai ser e etc. O homem, ele nasceu para ser eterno, mas sem ele viver. E para aqueles que dizem, não, mas eu já fui lavado pelo sangue de Jesus, eu já tive um encontro com Deus, meu nome está escrito no livro da vida, eu tenho convicção disso. Mas se você ignorar que a nossa transformação em transformação não ocorrer, nós vamos ficar com um hiato e vamos ter hábitos religiosos que se repetem. Quando Jesus ele escreve a igreja de Éfeso e ele fala sobre o primeiro amor, ele está falando essencialmente disso. Pessoas que trabalhavam, faziam, aconteciam, tinham até mérito nisso, mas eles deixaram o primeiro amor. Você conhece o Toninho Chorão? Não? Os apresento o Toninho Chorão. Sou doido. Você sabe por quê? Porque algumas semanas atrás, alguns meses atrás, Deus tem falado tão forte ao meu coração. E o Senhor tem dito, vamos colocar a temperatura certa naquilo que é a intimidade comigo. Vamos colocar a temperatura certa, porque sem o meu coração está aberto para transformação. Não diz a palavra que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus? Não diz a palavra também que a minha salvação ela é aperfeiçoada. A salvação ela é aperfeiçoada através da conversão, desse grau de entrega que nós colocamos diante de Deus. Você quer ver uma coisa muito básica? Eu ouvi esse ensinamento, muitos já me ouviram falar aqui, na minha adolescência. Só que ela foi tão marcante, tão profunda, me deu tanto significado, que eu nunca mais esqueci. E volta e meia, eu coloco a minha vida em xeque nesse sentido. Vamos tratar da seguinte maneira. Alguém gosta de chupar limão? Isso, o que tem a ver? Que viagem que você está fazendo? Alguém gosta de chupar limão? O bispo Gabriel, o bispo é profético. O pastor Gabriel falou que sim. Temos mais alguém? Temos, né? Algumas pessoas levantaram a mão. Porque para mim era uma incógnita, era uma grande dúvida. A minha mãe, ela gostava de chupar limão. E o meu irmão virava para mim, para tirar onda, né? Ele é 7 anos mais velho que eu, ele dizia, você é feio assim mesmo ou você está chupando limão? Gentil ele, né? Super gente fina, super legal. Mas eu acho que a grande maioria não deseja, né? Não gosta. Imagina a gente pela estrada fora, eu vou tão sozinho, você conhece essa música, mas não tem nada para comer, não tem nada para saciar a sede. Aí você encontra um limoeiro, e você olha para o limoeiro, pega um limão, aí faz aquela cara que meu irmão falou, né? E, de repente, você diz, cara, limoeiro não vai me alimentar, não vai me satisfazer. E aí você resolve mudar, fala, mudança. E você vira para o limoeiro e diz, limoeiro, vamos combinar uma coisa, eu estou sempre passando por aqui, não tem outra coisa, tem só você. Ó, eu vou te convencer que limão não é legal, porque você não vai dar oportunidade para muita gente, né? Não é todo mundo que vai querer, né, chupar o fruto da tua árvore. E dando explicações, o limoeiro ele nem responde, ele fica quietinho. E você tenta ajudá-lo e você fala, então vamos fazer o seguinte, eu vou arrancar todos os limões, vou te ajudar, e arrancar todos os limões do limoeiro. Daqui a pouquinho, o que aquela árvore vai estar dando? Não são argumentos, nem tampouco vai acontecer alguma coisa com o limoeiro porque você tentou convencer, não vai acontecer alguma coisa com o limoeiro porque você ajudou e arrancou todos os frutos da árvore. Por quê? Porque a natureza não foi alterada.
E no nosso processo de conversão, não podemos ter escrito o nosso nome no livro da vida, mas tantas vezes, pela nossa insistência, pelo nosso orgulho, pela nossa teimosia, pelo nosso achismo, pela forma com que cada um gere a sua vida, você não dá oportunidade para que o Espírito Santo de Deus possa trazer a transformação. Fala para o irmão que está do teu lado. Mudança é diferente de transformação. E nós precisamos ser transformados. Aleluia. A essência precisa ser transformada. Eu não posso apenas ser aquele que vai tratar de uma mudança de comportamento, mas sim uma transformação interna, para que os meus frutos sejam diferentes. Jesus, ele falou em Mateus 15:8, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui, há mudança de discurso, mas não há transformação de coração. Pode colocar a mão no teu peito e falar, Senhor, me mostra como que isso acontece. Me mostra, Pai, como eu posso viver isso, em nome de Jesus. Aleluia. Um exemplo muito forte disso foi o rei Saul, em relação ao rei Davi. Porque ele até mudou o comportamento dele, mas o coração dele não era o coração como o de Davi. A motivação dele não existia. Você se lembra que quando ele foi chamado por Deus, ele se escondeu nas malas? Você se lembra a reação? O que Deus estava falando para ele? Estou te trazendo um propósito. E como que ele se comportou? Não. E toda a motivação que ele tinha era para ele mesmo. É muito forte isso. Mudança, não transformação, invariavelmente acontece por medo, por interesse, por pressão, por convivência ou até conveniência e emoções momentâneas. Fala comigo, aleluia. O livro de Colossenses, ele chama a atenção da gente, a carta de Paulo aos Colossenses, dizendo, todo esse discurso, né, de não me toque, não isso, não aquilo, cheio, parece muito bonito, mas não tem poder contra a sensualidade. Você já leu esse texto? O que é a palavra de Deus? O que o apóstolo Paulo está nos mostrando? De que, na verdade, se o nosso coração não for transformado, não serão essas regras, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Por quê? Porque tem uma cratera, tem uma brecha, que vai tentar nos roubar desse propósito de Deus. Se você crê nisso, que Deus está ministrando nos nossos corações, fala para o Senhor, você agora, levanta sua mão e fala, Senhor, eu não quero viver aquilo que é comportamento, aquilo que são teorias doutrinárias. Eu quero viver uma relação contigo, que seja uma relação de transformação diária. Aleluia. Não é um dia onde eu abri a minha boca e eu recebi Jesus como meu Salvador e Senhor, mas toda essa transformação ela vai acontecer de dentro para fora. Essa transformação interna vai mudar a nossa natureza, o nosso interior. Transformação, biblicamente, é algo muito mais profundo. Quem se lembra de Romanos 12? Romanos 12, os 3 primeiros versículos, eles nos mostram, não vou me conformar com esse século, amém? Mas vou ser transformado pela... Então, tem um caminho de como Deus quer fazer isso. E hoje, na tua casa, abra a Bíblia em Romanos 12 e veja o conjunto de todas as coisas que na realidade fazem parte do não me conformar com esse século, mas ser transformado pelo meu entendimento, pelo novo entendimento, por aquilo que Deus quer mostrar. Aleluia! A palavra que vem do grego, que é metamorfose, é a transformação, e que ela precisa acontecer de dentro para fora. Também vemos isso em 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que eu falei de Nicodemos, que procurou Jesus e era um religioso de alta patente, mas havia sinceridade nele, a resposta de Jesus foi qual? Foi, Nicodemos, ninguém pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. Como assim? Resposta de Nicodemos, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Não, é mais que isso. Nascer de novo da água e do Espírito. Querido, o planeta Terra sofre
de um aspecto de um relacionamento com Deus que é muito religioso. Deus se manifesta e nós precisamos nos manifestar diante de Deus com essa pureza de coração. O Evangelho, ele é leve. O Evangelho não traz jugo, não traz... mencionei o apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque nem todas edificam. E quem vai ditar essas regras não é um religioso, não é um chefe da sinagoga, o chefe, o padre ou o pastor. Quem vai ditar isso é o próprio Deus. Eu sempre afirmo que um sacerdote, ele não tem que ser xerife da tua vida, ele não tem que ser o mito que vai trazer, não, ele tem que ser apenas um coração, que vai trazer o coração para perto do teu coração, e o teu coração perto do coração de Deus. Quem precisa se relacionar diretamente somos nós, individualmente, com Ele, para poder ver Ele operar na nossa vida, aleluia, e a transformação vai acontecendo de dentro para fora, aleluia. É muito chocante a transformação. Se a mudança, ela se refere ao medo, a tudo aquilo que nós mencionamos, a transformação envolve um novo coração, como está em Ezequiel 36, envolve um novo espírito, esse que Jesus falou para Nicodemos, uma nova natureza. Eu contei hoje, mais uma vez, a lembrança que eu tenho na adolescência. Eu era responsável pelo líder, eu era líder dos jovens, responsável pelos jovens, com 15 anos de idade, na igreja onde eu conheci o Senhor. E era muito jovem, tinham mais de 100 jovens de idades diferentes, e eu com 15 anos acompanhava. Eu tinha uma família que eu era muito amigo, e eles moravam lá em Copacabana, lá em cima, subindo pela Toneleiros. Eles eram queridos demais. E eu era muito amigo dos dois filhos. Nós jogávamos bola junto, sempre jogava no time deles, porque eles eram craque, fera. E a gente ia jogar no Clube Montelíbano, ia jogar não sei aonde, e eles faziam parte daquele grupo de jovens. O irmão deles, mais velho, estava envolvido com drogas, era o mais craque de todos. E eu me lembro que ele estava envolvido com drogas numa situação bastante séria, e de repente eu vi esse cara chegar no dia de culto da virada, né? E eu avistei ele estava na entrada da igreja, ainda para entrar, a namorada dele estava grávida, ele estava com uma vida muito louca, muito desestruturada, e eu fui em direção a ele. E o Senhor colocou um amor, mas tão grande pela vida dele, de compadecer, que eu abracei ele e fiquei algum tempo abraçado com ele. Ele entrou, ele entregou a vida para Jesus, e ele tinha um hábito. Ele foi descobrindo o Senhor e vivendo aquele amor tão lindo. Ele me chamava toda hora para eu orar na casa dele, né? Vivia com os irmãos lá. Eu marquei um dia para ir jogar futebol no Monte Líbano. E ele chegou, ele falou, Toninho, vamos orar. Aí nós começamos a orar. Eu brinquei, hoje de manhã eu contei. Ele, por descobrir o Senhor dessa maneira, vivendo esse amor dessa maneira, esse primeiro amor, ele vivia como eu contei um episódio da Giovana, né? O marido já conhece esse episódio, mas a Giovana, com 6 anos de idade, ela orava e orava sem parar, né? Um dia a gente estava no carro e a gente foi para São Paulo, a bispa estava viajando, estava fora de São Paulo, e eu estava com as duas, eu tinha que resolver uma coisa, estava dentro do carro, aí de repente ela virou, estava a Gabriela e ela comigo, falou, pai, posso orar? 6 anos, né? Eu falei, claro, linda, pode orar. E ela começou a orar. A igreja de Alphaville tinha em torno de umas 1.800, 2.000 pessoas, a igreja que a gente dirigia lá. E eu me lembro que ela foi família por família, falando, Senhor, abençoa a família tal. Aí ela orava, falava o nome de cada um, e quando ela falava em nome de Jesus, a gente achava que ia terminar. Aí ela falava, porque eles são de Deus. Foi família por família, né? Quando acabou o nome, a lembrança dela, da família, ou das famílias, aí ela introduziu e ela falou, Senhor, abençoa. A gente não sabia mais quem ela ia puxar. Ela falou, Senhor, abençoa aquele irmão que tem a risada engraçada. Aí veio o lote de pessoas com características, que ela não sabia o nome.
Né? E sempre assim, Senhor, em nome de Jesus, porque eles são de Deus. Aí chegou uma hora que a gente falou, cara, não tem mais ninguém. A Gabriela, né, ficou um pouco impaciente, depois de tanto tempo. Ela olhava para mim assim, daí eu falava, calma, calma, né, vamos orar. De repente, ela virou, quando acabou todo mundo, e até as características, ela falou, Senhor, abençoa, Senhor, aquele avião. Os dois olharam para ela, falaram, que avião? Aí a gente viu que estava passando. Ou seja, o que ela queria era orar, porque ela se sentia bem estar orando, ela estava feliz por estar fazendo isso. O meu amigo, o querido Sérgio Abreu, ele estava vivendo exatamente essa situação. E, de repente, né, a gente orando e tal, fomos depois para o Clube Monte Líbano. Ele já tinha algum tempo que estava com o Senhor e vivendo esse sentimento e esse amor, não de mudança, ele não mudou de hábito, ele não orava e passou a orar, mas ele teve um encontro real com o Filho de Deus. Ele está vivo, ele te ama, ele não é uma religião. Você está me vendo falar e eu faço questão de enfatizar, eu sou um pastor, um bispo da casa do Senhor, mas eu tenho ojeriza de religião, eu tenho ojeriza de hábitos religiosos que não têm significado nenhum, como Jesus falou, fariseus, aqueles que eram religiosos, mas que não tinham nada no seu interior. Jesus vai lá e entra de sola e fala sepulcro caiado para eles. Você sabe o que é sepulcro caiado? Por fora, né? Um túmulo, todo bonitinho de mármore, por dentro, podridão. E Jesus, ele falou, não é isso. Jesus teve paciência com a mulher adúltera, ele teve paciência com o cara que era o da Lava Jato da época, ele teve paciência com todos, ele teve amor, ele se compadeceu de todos, mas do religioso, ele tinha aversão. Eu quero te dizer, ele continua assim. É por isso que nós temos que imaginar a nossa vida com o coração aberto, dizendo, Senhor, aonde? Eu estou, de repente, fazendo coisas por hábito, não estou fazendo nesse fogo, nessa chama do primeiro amor. Sabe o que Deus está reservando para a gente? Um tempo de um patamar novo, transformação sobrenatural. E a maior das transformações sobrenaturais que Ele pode fazer é quando Ele se revela. Amém? Quando Ele se apresenta, quando esse encontro real ele chapa o meu coração. E você pode dizer para o Senhor, eu não quero ser de forma nenhuma alguém teórico na tua presença. Eu quero viver essa transformação. O chocante, a diferença da mudança para essa transformação. Sérgio Abreu, eu falei para vocês que era o mais craque, mas muito mais craque. Os três poderiam seguir carreira de jogador de futebol. É que eles não eram disciplinados, nem focados para isso. Mas o Sérgio era o mais fera de todos. De repente, partida de futebol lá no Clube Monte Líbano, né, aquele society, e eu só vejo no meio do jogo um trator, um Scania, atropelar o Sérgio Abreu, que era craque, e com a rasteira que ele levou, ele, sem exagero, subiu, ele deu assim um mortal e caiu estatelado no chão. E a gente conhecia a velha natureza do Sérgio Abreu, a natureza ainda na dependência química, na violência, naquilo tudo. E eu olhando, eu não estava em campo naquele dia, eu estava fora, eu olhando, correu o time todo para falar com o cara. Ele se levantou, bateu, ele foi até o cara, ele olhou para o cara e falou, eu quero dizer que eu te amo muito. E ele abraçou a vida do cara. Liga não se importa com isso não. Deixou todo mundo, né, no nhe. E o próprio cara, absolutamente surpreso. O Espírito Santo falou na hora no meu coração. Lembra do Sérgio Abreu? Ele não existe mais. O que existe é um homem transformado. Transformado, meu Deus. Eu quero viver todos os dias e eu quero dizer para o Senhor, Senhor, tenha liberdade com o teu Santo Espírito para mexer, para que tenha significado o que eu puder fazer para ti, meu Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você guarde no teu coração. Pedro foi transformado. Ele já conhecia Jesus, ele já era discípulo de Jesus, mas ele foi transformado. Pedro, antes de Jesus morrer, ressuscitar, antes do dia de Pentecoste acontecer, ele era impulsivo? Sim. Ele era medroso? Também.
Ele era aquele que disse que nunca negaria Jesus, mas negou a Jesus, sim, também. O Pedro, de Pentecoste, transformado. Ele era um homem ousado. Pregou para milhares, 3.000 se converteram no mesmo dia, no dia de Pentecoste. Se converteram por quê? Porque Pedro não estava vendendo uma ideia de uma religião. Deus usou a vida dele para dar demonstração daquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na nossa vida. Quantos de nós tivemos experiência com o Espírito Santo de Deus? Quantos de nós recebemos do Senhor a graça, do dom do Espírito Santo? Mas quantos de nós valorizamos o suficiente, valorizamos, dedicamos tempo de qualidade para o nosso Deus? Eu assumi uma posição, eu quero fazer tudo na minha vida, a partir do Santo do Santo. Ontem, no meu aniversário, desde a madrugada, o Senhor estava falando comigo, eu falei, Senhor, eu não quero outra coisa. Eu peguei várias fotos de momentos com Deus, de momentos na presença de Deus, e eu publiquei, e eu coloquei, eu quero só ser grato. Eu quero só ser grato. Eu quero só viver no Santo do Santo e ter a oportunidade de convidar a muitos para entrar e viver. Não tem graça viver de outro jeito. Tudo se torna lindo, com cor, com sabor, com significado, quando o Espírito Santo de Deus, de maneira plena, está trabalhando a minha vida. Tudo se torna muito pequeno, muito rápido para ser resolvido, se eu estou vivendo essa condição. Mas tantas vezes a gente parece que é envolvido de uma forma que a gente não percebe e a gente acaba vivendo debaixo de hábitos. Ninguém vai roubar a tua salvação. Mas na discipulada eu estava falando, quantas pessoas não se lembram que como embaixadores, Deus nos deu armas, Deus nos deu munição, e a munição são os dons espirituais. E tantas vezes a gente se esquece e vive uma vida por anos, aonde nós buscamos os melhores dons, como a palavra diz, dom de sabedoria, de discernimento, de palavra de conhecimento, tudo que Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios 12, responde para você mesmo, não precisa responder para mim, mas você tem total consciência que você está vivendo, buscando os melhores dons, que é a munição que faz estrago no império das trevas, que nos usa como instrumento na presença de Deus. Quem diz, eu estou vivendo isso, bispo, eu estou vivendo isso. Se você quiser, movimenta a tua cabeça dizendo que sim. Posso confessar para você? Eu acho que eu não estou vivendo dessa maneira plena. Sabe por quê? Porque na hora que eu tiver consciência que eu estou vivendo isso, é como Pedro, entrando no templo, me dá um dinheiro, preciso me manter, preciso comer. Pedro olhou para ele, foi logo depois do Pentecoste, e o Espírito Santo soprou no ouvido dele. E o Espírito Santo falou, eu vou curar esse cara. Quem quer ouvir o sopro do Espírito Santo? Aleluia. Uma igreja verdadeiramente encharcada, não de teoria. Quando a gente habita numa situação assim, é muito fácil a fofoquinha chegar, é muito fácil a presunção de coisas, é muito fácil o desânimo tomar espaço, é muito fácil essas coisas todas acontecerem, porque eu não estou vivendo de maneira plena a transformação. A transformação não aconteceu um dia na minha vida. Ela precisa acontecer todos os dias na minha vida. O Senhor não é uma religião. O Senhor é uma experiência real. Se você deseja essa experiência real, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós estamos terminando dentro de poucos minutos. Mas se tem alguma coisa que eu posso pedir de presente para o Senhor, você acha que aniversariante merece presente? Sabe qual é o meu maior presente? Que você possa viver essa experiência real. Se você tem, tipo assim, a curiosidade de dizer, eu vejo o Bispo Abud falar, se isso é real, eu quero.
Se é possível viver assim, quero. Sai do teu lugar com verdade. Eu não estou te convidando para te convencer de nada, eu estou te convidando para apresentar para você uma forma. Te convido. É muito grande o amor de Deus. É muito grande. Estou te convidando porque eu quero tirar os limões da tua vida. Eu estou te convidando. Deus te fez um pomar de fruto. Nome. Se você tem um mínimo de curiosidade, talvez você esteja ouvindo a palavra de Deus e talvez até sejam coisas que você diz, eu não consigo entender. Mas não é entender, é se entregar, esperar. O Espírito Santo de Deus que vai dar essa obra em nome. Pode sair com verdade do teu lugar. Posso pedir uma coisa para vocês? Vamos todo mundo, com zelo, respeito, dar a mão aqui. Dê a mão. O apóstolo Paulo falou, a minha palavra não é de sabedoria humana, palavra de persuasão, mas é a demonstração do Espírito. Tenho orado sobre isso, eu tenho orado toda a madrugada. A vida de vocês, todos aqueles que possam enxergar que a obra é muito rápida. Nosso Deus. É demonstração de Espírito e de poder. Eu vou orar agora, em nome de Deus. Abre o teu coração, não apenas para ouvir uma voz, abre o teu coração apenas para você sair daqui com palavras que você pode até repetir, mas que até então elas não eram tuas, não tinham significado. E o que nós vamos clamar e pedir ao nosso Deus? Me transforma. Me transforma. Me dá a oportunidade de ver, de viver. Espírito Santo de Deus, os pastores vão colocar o óleo na unção. Os pastores, homens, vão ter oportunidade de abraçar aos homens, as mulheres, abraçar as mulheres, aleluia, transmitindo, aleluia, transmitindo, oh meu Deus, transferindo o poder daquilo que o Senhor está manifestando. Fala para o Senhor, eu quero viver essa transformação, eu quero viver a transformação, não mudança de hábito, eu quero viver essa transformação na minha essência, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, opera no nosso meio, faz a obra, Senhor Jesus, que o homem natural não pode conhecer, aleluia, faz a obra, Senhor, aleluia, que vai diferenciar, Senhor, que vai, Senhor Jesus, nos mostrar, Pai, que na mudança, Senhor, aleluia, ela acontece no homem exterior, a transformação acontece no homem interior. Fala para o Senhor, eu quero essa transformação no meu homem interior. Na mudança acontece aquilo que é comportamental. Na transformação acontece na minha natureza. Na mudança pode ser algo temporário. Na transformação sempre será algo eterno. Aleluia. A mudança pode ser motivado por medo ou por interesse. Na transformação, motivada por amor e revelação. Revela-te, Senhor, revela-te, meu Deus, revela-te, Senhor, para a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. A mudança, ela opera na nossa alma, a transformação, ela atua no espírito, aleluia. A mudança, ela ajusta hábitos, a transformação cria uma nova identidade. Eu profetizo essa nova identidade. O teu olhar, as tuas palavras vão demonstrar a essência de Deus. O perfume de Cristo será reconhecido na tua vida. Aleluia. Você não é visitante do planeta Terra. Deus te fez embaixador. Deus te fez embaixador. Aleluia.
aleluia. Oh, o Senhor vai te dar discernimento de espírito, o Senhor quer te dar os melhores dons, aleluia. Não perca mais tempo, não gaste tempo, não desperdice tempo, oh, com os teus problemas, aleluia. Opta por buscar esse reino em primeiro lugar. Não satisfazer e resolver o teu reino, mas responder aos projetos e aos planos daquele, aleluia, que veio estabelecer o seu reino, aleluia. Um visitante, ele tem gasto com hotel, ele tem gasto, aleluia, a vida desgasta, os riscos existem, mas o embaixador, aleluia, ele vai habitar aonde, aleluia, o Rei dos Reis o colocou. Ele vai, aleluia, fazer aquilo que com autoridade vai surpreender a todos. Eu libero o poder dessa palavra sobre a tua vida. Convida o Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, eu quero ser como uma criança. Eu quero, como Davi, te pedir um novo coração. Aleluia. E a transformação, ela é sobrenatural. A transformação é sobrenatural. Deixa eu só encerrar uma coisa. Olha para mim. Eu vou encerrar essa palavra e vou dar a bênção. Bispo, tudo que você ministrou é coisas que Deus pede para mim. É que quando Ele pede, e quando Ele te faz um embaixador dessa maneira, e não um visitante do planeta Terra, a exemplo do que aconteceu, só um exemplo, do que aconteceu com Eliseu, ele passou a viver o sobrenatural, e o sobrenatural não foi nem para ele só, o sobrenatural foi algo que encheu todo mundo. Havia fome, ninguém podia dizer que alguém comeria no dia seguinte. Já estavam negociando comer filhos. Você se lembra disso? E ele, numa palavra, embaixador, ele falou: amanhã a essas horas vai ter tanta abundância. E a abundância aconteceu. O sobrenatural, ele fez parte do sobrenatural, mas foi ele que foi usado para acontecer o sobrenatural. Essa escolha, essa opção que nós estamos fazendo hoje vai nos colocar numa condição. Queridos, eu vou orar muito nessa madrugada. É que eu não quero dar uma de Giovana, registrar 1 hora de oração. Então eu mando só 4, 5 minutos. Mas tem hora que dá vontade, como hoje. Vocês são preciosos demais. Você vai causar o sobrenatural e não só viver o sobrenatural. É esse o tempo. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Como servo, ministro do Senhor, eu te abençoo. Vai em paz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amo vocês. Amo muito vocês. Amém? Amém. Amém, bispo. A gente, nesse dia tão especial, vai começar o culto agora das 8h30. É isso, né? vim anunciar esse culto. É um culto em homenagem à sua vida. Então a gente preparou aqui algumas surpresas. Eu queria convidar os pastores a virem aqui à frente, porque a gente escreveu aqui uma coisa que a gente quer contar. Não foi no chat GPT, foi de coração. Amém. Amém. Pastores, então, deixa eu ver aqui, ó. Pastor Loves, Pastora Socorro, Pastora Dai. Pastora Dai acho que subiu, né? Aí a Pastora Socorro, Pastor Cacá, Pastora Lina, Pastora Rebeca. Amém? Amém. Bispo, hoje é um dia muito especial, porque nós celebramos não apenas o nascimento de um homem, mas o nascimento de um chamado. Isso para sua vida é uma resposta ao eis-me aqui, que o Senhor procurava. E o Senhor não escolheu o caminho mais fácil, mas escolheu o caminho do altar. Escolheu carregar o sacerdócio de Cristo aqui na terra, escolheu interceder quando ninguém via, e escolheu permanecer fiel quando talvez outros tivessem desistido.
Escolheu dizer sim à unção apostólica. Escolheu honrar a vida do apóstolo e da bispa. E nos ensina a fazer isso todos os dias. Escolheu abrir mão de bens nessa terra, mas sabemos que sua morada celestial terá uma loja de açaí bem ao lado. Muitos vêm ao púlpito, mas poucos conhecem o joelho dobrado. Muitos ouvem as palavras, mas poucos conhecem as lágrimas que reagem a esta obra. O Senhor nos ensinou não apenas com palavras, não apenas com mensagens, mas com a sua própria vida. Que servir a Deus é um privilégio. E que amar as pessoas é a essência do ministério. Nos momentos difíceis, o Senhor permaneceu firme. Nos momentos de vitória, o Senhor permaneceu humilde. E em todos os momentos, você permaneceu fiel. Bispo, a sua vida tem sido um instrumento nas mãos de Deus para levantar, curar, restaurar e conduzir muitos ao propósito eterno. Hoje, como pastores, filhos espirituais, queremos dizer obrigado. Obrigado por não desistir. Obrigado por acreditar. Obrigado por obedecer à voz de Deus. Amém, glória a Deus, amém? A Bíblia diz em Jeremias 3,15, diz: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e inteligência. Reconhecemos que o Senhor é esse pastor segundo o coração de Deus. Aleluia, te amo. Aleluia. Oramos para que o Senhor renove as suas forças como as da águia, que multiplique os seus dias, que conserve sua saúde, sua alegria e sua unção. Que aquilo que o Senhor ainda sonha em Deus, o Senhor veja com seus próprios olhos. No que depender de nós, para isso, eis-nos aqui também. Bispo, a gente quer declarar o quanto nós amamos a sua vida e ver que o Senhor é um exemplo, né? Ele não apenas fala, ele vive o que ele fala. E a gente que anda tão pertinho do bispo, a gente fala, gente, não são palavras, é a verdade, ele serve, tem um coração de servo. A gente vê muito Jesus na sua vida e nós não tem nem palavras para a gente expressar o quanto nós te amamos, o quanto nós aprendemos com o Senhor, o quanto nós vemos o Senhor na sua vida, com Deus na sua vida. E nós, pastores, é um privilégio poder andar com o Senhor e aprender com o Senhor. Eu quero declarar feliz aniversário. A sua vida é um presente de Deus para todos nós. E quem quer aprender a amar mais as vidas, cola com o bispo, porque ele ensina o que é amor. Ele não trata ninguém diferente. A forma que ele trata todo mundo igual. Ele ama por igual. Então a gente quer declarar, nós como pastores, o quanto nós amamos a sua vida, o quanto nós temos o privilégio de poder comemorar o seu aniversário, que venham muitos e muitos e muitos anos de vida, para que possamos expressar o quanto nós te amamos. Feliz aniversário. Amém, amém. Queria chamar a Gigi e o Nelsinho para virem aqui. Enquanto eles estão vindo, eu posso falar só Pode. uma frase. Mata o velho, mas ora para ressuscitar. Amém. Amém, queridos, boa noite. Vamos orar aqui pela vida do bispão, esse homem incrível que ele é. E eu quero dizer para vocês, tudo que ele é aqui, ele é em casa. Ele é para nossa família. Vem, Gi, Nelsinho. A gente tem no nosso coração muita gratidão pela vida dele. E eu sei que a igreja de Botafogo é muito abençoada. E eu quero dizer para vocês que a gente paga um preço para estarmos separados em igrejas, porque a gente ama o Senhor, porque Ele é o grande amor da nossa vida. E foi esse grande amor da nossa vida que nos fez conhecer um ao outro. Nós nos apaixonamos pelo coração que a gente tem, pelo Senhor Jesus que alcançou a nossa vida, a nossa família. E eu sempre falo para o Senhor que eu posso viver a vida que eu vivi aqui. Todos os dias eu quero ser grata pela bênção que eu tenho de poder ter um grande homem de Deus, um marido, um pai, um servo de Deus. Que você estendesse as suas mãos agora. Eu sei que muitas vezes ele orou por vocês. Muitas vezes nas madrugadas, em muitos momentos, nunca faltou
a palavra de Deus na boca dele. E que você possa agora, junto com a gente, agradecer pela vida do Bispo Abud, que o Senhor dê muita saúde, longevidade, e que ele possa, como ele fala, até os 90, 95, ele falou que vai correr a maratona de Nova York. Que o Senhor conceda essa saúde e essa vitalidade. Senhor, nosso coração é tão grato. Obrigada, Senhor, pela vida do teu servo. Que ele possa, Senhor, entender a extensão daquilo que realmente é o teu propósito na vida dele. Eu sei que ele tem te servido com amor, com coração, com integridade, com a verdade, com a essência que o Senhor derramou no coração dele quando ele ainda era um garoto de 7 anos. Que aquela experiência que ele esteve ali, que ele teve ali naquele altar, e que ele ouviu da boca de um pastor a teu respeito, nunca mais o teu filho deixou de viver, Senhor, aquilo que o Senhor tinha. Por isso, aqui junto com um povo querido e amado de Botafogo, a igreja que tem acolhido o coração do teu filho, e aqui ele tem vivido o propósito, e também nessa cidade do Rio, que ele seja renovado, que ele seja abençoado em todas as áreas como ele já é, Senhor, e que ele possa ser surpreendido com aquilo que o Senhor vai fazer, porque eu creio que o melhor está começando. Que ele possa viver a alegria, a realização de tudo aquilo que ele clama, que ele chora e que ele deseja pela tua obra aqui no Rio de Janeiro. Que as vidas sejam abençoadas e alcançadas através do amor, da sua entrega, e que ele possa, Senhor, a cada dia saber que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Abençoa, Pai, a nossa família, abençoa o nosso casamento, abençoa a vida das nossas filhas, dos nossos genros, da nossa netinha, abençoa o teu povo que está aqui, e que possamos, Senhor, ver cumprida cada uma das suas promessas na vida do teu servo. Alegra o coração dele, prospera em todos os seus caminhos, e que ele possa, Senhor, saber que aquilo que o Senhor já começou, o Senhor vai fazer a obra completa na sua vida. Nós o amamos, Senhor, e cobrimos com esse amor a tua bênção sobre a vida dele para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Te amo. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos felizes pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos e parabéns, parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o vovô Budi! Deixa eu pedir uma coisa rapidinho para vocês. Igreja é família, amém? Então eu queria chamar rapidamente aqui a pastora Lina e a presbítera Marta. Elas são quase minhas irmãs gêmeas, porque elas fizeram aniversário nessa semana. Tem alguém mais que fez aniversário essa semana ou no mês de fevereiro? A Gigi, vem cá, Gi. Amém. Ó, pode usar os outros, só o açaí que não, tá? Deixa eu orar. Ó, só dizer uma coisa para vocês, que se preparem para o aniversário de 90 anos, ver um longa-metragem. Porque eu falei, meu Deus, e agora? Tentei terminar o culto na hora certa. Amém.